seguinte: nessa quarta-feira o Supremo Tribunal Federal retoma então o julgamento sobre o porte de drogas e na mesma data o relator da PEC no Senado, Efraim Filho, quer também votar a proposta. Bruno Pinheiro chega com as informações e essa é uma iniciativa do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal também quer debater o tema. Mais uma vez temos Poder Legislativo e Judiciário com a mesma questão. E aí, Bruno, o que cada um traz? Qual que é a divergência entre eles ao falar dessa proposta? Bem-vindo. Evandro, eu cheguei a conversar agora há pouco com auxiliares do relator no Senado e me respondeu que é realmente uma coincidência. O assunto está sendo discutido no STF e no Senado no mesmo dia. Ótimo dia a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Esse assunto, então, na quarta-feira será retomado. Julgamento antigo que houve o pedido de vista do ministro André Luiz de Mendonça e agora será retomado. Está em 5-1 no STF. Vale ressaltar que o ministro Flávio Dino não vai depositar o seu voto, já que a ministra Rosa Weber havia apresentado o seu voto já. Esse voto que não é a favor, que é contra, é justamente o voto do ministro Zanin, indicado do governo Lula antes do ministro Flávio Dino. O que vai acontecer no Senado? Estava engavetado esse assunto, não havia chegado a um consenso. O relatório, de acordo com informações que eu recebi hoje, já foi enviado para o senador Alcolumbre, que é quem é o comandante da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O relator já conversou, mas ainda não recebeu uma certeza de Alcolumbre se vai estar na pauta de quarta-feira, que é quando a CCJ vai se reunir. Conversei com a assessoria do vice-presidente também da CCJ, não tem a confirmação se vai ser colocado na agenda de quarta-feira. Se for colocado em votação, conseguir um resultado, a ideia é, no mesmo dia também ser colocado um requerimento de urgência, aí vai ser levado direto em plenário na quarta-feira, analisar no plenário do Senado no mesmo dia que o julgamento será retomado no STF. O que está gerando uma discussão é sobre a quantidade, 50 a 60 gramas e de que forma que essa avaliação vai acontecer. Exemplo, quando tiver uma abordagem da Polícia Militar, como que será feito essa avaliação? Se é do uso ou se é de consumo ou se é de revenda, porque existe um receio ali de que exista essa revenda de pequenas quantidades e se alguém acabar sendo abordado com 50 a 60 gramas e acabar alegando que é de consumo, nada vai acontecer. Então, essa fiscalização ainda é incerta. No relatório ali existe esse receio e existe ainda um receio de cometerem até um tipo certo de crime de racismo ou de gênero ali, dependendo o local, a comunidade ou de quem estiver com esse entorpecente. Então, tem diversos pontos que geram uma divergência dentro do Congresso Nacional, mas acreditam que é necessário se antecipar e chegar a uma resolução antes do STF. Mas o relator alega que é realmente uma coincidência retomar a discussão no mesmo dia do STF. Então, está nas mãos de Alcolumbre se vai colocar em discussão na quarta-feira ou não. Ele já está sabendo e já tem o conhecimento do relatório do senador Efraim Filho, do União. Evandro Cini. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Um ótimo trabalho para você. Bom comecinho de semana com sua bela gravata. Ô Luiz Felipe Dávila, você acredita em coincidência neste caso? Não acredito em coincidência. E é assim, o Legislativo usando a prerrogativa do seu poder para legislar sobre este assunto. O Supremo... Aliás, seria bom se alguém pedisse vistas mais 90 dias lá no Supremo para deixar o Senado votar isso e não criar um problema com o outro poder, com o Judiciário. Porque o que vai acontecer? Imagina se o Supremo vota uma coisa e o Senado está votando outra. O que nós vamos ter? Outro limbo jurídico. Por quê? Porque o Judiciário está adentrando no poder legislativo. É esse o ponto nesse caso. Então, espera o Congresso se manifestar, não precisa ser afoito na hora da votação no Supremo, para evitarmos mais um conflito entre os poderes que cria esse limbo jurídico, como mostrou o marco do saneamento. Foi decidido uma coisa no Legislativo, outra coisa completamente diferente no Judiciário, e você não sabe o que vale.
Então, assim, é muito ruim isso. Está na hora de baixar a bola, esperar o Legislativo terminar o seu trabalho para depois o Supremo se manifestar. É uma questão de restabelecer essa harmonia entre os poderes. E a pressa, nesse sentido, vai aumentar o conflito entre os poderes. Ô Felipe Monteiro, a gente já tem a favor da descriminalização no Supremo Tribunal Federal os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e também a ministra Rosa Weber, que se aposentou, deu o voto antes de sair. E contra, até agora, nós temos o ministro Cristiano Zanin, que foi o único que se posicionou contra essa proposta, que é diferente do projeto que está sendo discutido ou que será discutido na CCJ agora, que foi apresentado pelo senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como é que você vê essa divergência e quem deve levar nessa queda de braço? Não, infelizmente, está havendo mais uma queda de braço entre o Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. E por culpa de quem, no seu ponto de vista? Não, nessa matéria específica, a culpa é do Poder Legislativo. Não é? Eu gosto de do Legislativo? Claro, claro. Por quê? O Poder Legislativo, em 2006, aprovou uma lei, que é a Lei Antidrogas. E essa lei, no artigo 28, já tinha a discriminação entre o usuário e o traficante. Ou seja, o próprio Poder Legislativo já fazia separação de quem era usuário, quem usava, quem portava droga, quem vendia droga, né? Tanto é que o usuário de droga, no artigo 28, se você pegar lá as penas, a pena é trabalho comunitário, advertência, não tem nenhum tipo de prisão. Então, qual que é o problema dessa lei? O problema dessa lei é que o Poder Legislativo não criou critérios objetivos para definir o que seria o porte das drogas, né? Qual quantidade que seria porte e qual quantidade que seria tráfico de drogas. E aí tem um estudo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que fala o seguinte, que fala que a autoridade policial, quando faz a abordagem da pessoa usando, portando droga, ele decide se aquela pessoa é usuária ou traficante de acordo com a cor da pele e de acordo com o nível de escolaridade dela. Ou seja, se ela é branca, ela é usuária. Se ela é nível de escolaridade alto, ela é usuária. Então, o que a lei antidrogas fez foi criar um apartheid social. Negro e pobre têm maior propensão de ser considerado traficante, enquanto branco e rico tem maior propensão Felipe, isso não de ser na lei. usuário. Isso não está na lei. Artigo 28 da lei. Não está escrito isso que é preto, é traficante e branco. Não está escrito. A decisão você que está interpretando isso. Isso é um absurdo, não tem lei isso. Quando você pega a jurisprudência toda em relação à lei antidrogas... Não, o ponto é o seguinte, quem tem que regulamentar a lei é o Poder Legislativo, não é o Judiciário. Então, e o Judiciário está querendo fazer algo que é do Poder Legislativo. Então, eu te dou um caso concreto. Esse recurso chegou no Supremo Tribunal Federal por conta que, em 2016, um negro aqui de São Paulo foi pego com 3 gramas de maconha. Se ele fosse esperar o Legislativo decidir se ele é traficante ou usuário, estaria ainda na prisão, depois de quase 10 anos na prisão, morfando na prisão. Ou seja, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal tem um dever moral, por conta da inércia do Poder Legislativo, em definir qual a quantidade objetiva é considerada traficante e qual quantidade objetiva é considerado usuário. O que não dá é para criar injustiças no sistema penitenciário do Brasil. Então, por conta disso, Cine, eu entendo que o Judiciário tem razão, sim. E ao invés do Legislativo fazer esse debate, claro, por meio da ciência, trazer cientista, trazer sociólogos, cientista político, o que está fazendo? Criminalizando o usuário. Ô, Gani, o que você está prostrado aí? Você fumou o que hoje? Charuto. Brincadeira. É o seguinte, vamos lá. Tá abusadinho hoje, né? Tô, né? Só uma começou a semana que tem a ver começou a semana com aceleradinho, né, senhor? Com contexto, professor. Por favor. Professor. Ele é aquele aluno que você precisa sempre colocar lá no cantinho. Fala, Gani. Não, vamos lá. Olha só, Evandro. Quando o quais pontos você diverge do Felipe Monteiro e por quê? O que o Felipe traz? Ele traz um estudo, né, do Conselho Nacional de Justiça. E, geralmente, quando se cita estudo, passa um ar de argumento de autoridade, como se o estudo fosse o oráculo da verdade. Tem muito estudo mal feito na área
de ciências humanas. Mas muito estudo mal feito. Eu queria saber como é que eles chegaram à conclusão, a causalidade disso, isolaram variáveis, etc. Peraí. De que... De que... Fala. Não, na verdade, sim, pegaram a jurisprudência sobre o caso concreto e viram 30 gramas de negro é usuário, 30 gramas é branco, 25 gramas é branco. Aí fizeram uma amostragem, fizeram assim, a maioria, então acabou. Os brancos não vão, os negros. Aí você achou uma correlação? Exatamente. Qual o tamanho dessa amostra? Pegaram Como é que isolaram outras variáveis? Pegaram os boletins de ocorrência. Tem um levantamento que foi feito pelo governo federal que mostra que 68% hoje das pessoas que respondem por tráfico de drogas, os réus por tráfico de drogas, 68% são negros e pouco mais de 40% são brancos. Ou seja, isso mostra uma desproporcionalidade entre aqueles que se tornam réus por tráfico de drogas da cor preta e aqueles que são brancos no país. Mas o meu ponto é o seguinte, talvez essas pessoas estejam mais associadas ao tráfico de droga por outras variáveis, porque as condições que elas vivem, nem vou entrar aqui no mérito, né? Então, a gente não pode simplesmente pegar uma correlação e transformar ela numa causalidade, que é um vício também muito comum, não só na academia, de uma maneira geral no jornalismo. E aí, então, esse é um ponto que eu discordo. Segundo ponto, isso é uma matéria, concordo com o Dávila, isso é uma matéria do legislativo, ponto final. O Supremo vai dizer o seguinte, Filipão, é constitucional ou não é constitucional, ponto. Legislem vocês. Mas ele não pode determinar a quantia, a porcentagem lá de que é usuário ou não usuário. Isso não é do Supremo, Filipão. Isso é do Congresso. Ele pode falar, olha, isso não serve, é inconstitucional. Legisla novamente. Agora, ele legislar, ele colocar a regra, tá errado. Eu quero até trazer aqui uma fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, sobre essa questão da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Vai lá. Não há descriminalização de coisa alguma. Quem despenalizou o porte pessoal de droga há muitos anos foi o Congresso. O que o Supremo vai decidir não é nem despenalização, nem descriminalização. O que o Supremo vai decidir é qual é a quantidade que deve ser considerada para tratar como porte ou tratar como tráfico. Sem o Supremo ter esta definição, como ela não está na lei, quem faz essa definição é a polícia. E o que se verifica é que há um critério extremamente discriminatório. Bom, a fala do ministro é bem parecida com aquilo que você trouxe, Felipe Monteiro, sobre lá atrás não se ter a fala está correta. Trazido de forma técnica. Está correta. A questão que a gente está debatendo é quem tem que resolver este problema. Essa parte técnica, é o legislativo inclusive, e não o judiciário. Quando fala em quantidade. Não está discutindo. Está correto. Isso aí já foi feito, já foi aprovado pelo Congresso. Agora, não é o papel do judiciário. Porque se o judiciário amanhã for o poder, que é o que está acontecendo, qual é a arbitrariedade toda que está acontecendo no judiciário? É tudo em torno disso. Monteiro, eu tenho 3 minutos aqui e o Segre ainda precisa falar. Então, por favor, rapidamente. Relatório do CNJ, porte de maconha. Analfabeto, 32 gramas de maconha. Filipão, é considerado traficante. Você tá com... Pessoal com ensino médio, 40 gramas de maconha é considerado traficante. Ensino superior, 50 gramas de maconha é considerado traficante. Ou seja, há uma divisão da autoridade policial de acordo com a escolaridade para identificar se a pessoa é usuário ou traficante. Só por isso, na minha opinião, tem que ter atuação. Felipe, isso aí você pega qualquer crime no Brasil, se você fizer um recorte desse, vai dar isso. Vai dar isso, porque está associado a outras variáveis. Não tem a ver só com droga. Exatamente, esse é o ponto. Você está pegando a correlação. Qualquer coisa que você está pegando a correlação. Roubo celular, pega qualquer crime. Pega qualquer crime, você vai dar um corte desse. Não, peraí. A questão aí é dado objetivo. Né? A pessoa é presa com 30 gramas, 40 gramas de maconha. Se ela for analfabeta, ela é traficante. Se tiver ensino superior, é considerada usuário. Fala, Segre. Não tem crime nenhum nisso. Eu não consigo acompanhar um pouco o raciocínio jurídico, porque estamos falando que isso foi em função de uma pessoa que foi presa por 3 gramas em 2016. Justamente agora vem essa pressa de fazer tudo, porque se estamos falando que ou é 25 gramas ou 60 gramas, eu não tenho a mínima ideia de quanto isso representa para alguém que possa consumir a droga. Mas me parece que se estamos falando de alguém que está preso por 3
e estão falando se 25 ou 60, tem que soltar essa pessoa logo. É lógico. Solta. Depois a gente vê essa questão. Ele está solto? Está solto por causa do recurso da Defensoria Pública. Maravilha. Então ele está solto. Perfeito. Se ele está solto, o que provocou ao Supremo já está resolvido. O que falta agora é definir, através de uma lei complementar, provavelmente, que essa lei de 2006 tenha a definição de se é 3, 5, 10, 15 ou 60, sei lá. Mas não pode ter uma questão do judiciário no Supremo dizer, não, eu determino que complementário com a lei de 2006 é isso ou é aquilo. Só que, se eu não me engano, o Senado ele quer criminalizar de qualquer forma, Exato. Independentemente. Ele não quer debater quantidade. Mas para isso vai ter que mudar a lei de 2006. E é essa proposta agora que vai ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Tem, coincidências não tem. Foi colocado de propósito, isso no mesmo dia, e vai sair coisas diferentes, porque certamente, faltando um voto, vai ter voto suficiente aí para concluir a favor da colocação, pelo que nós sabemos, 60 gramas vai deixar de ser um traficante. Então vai ter um monte de gente que vai ter 10 pacotinhos de 60, vai colocar em alguma árvore aí, vai começar a vender e vai falar, não, eu sou usuário. Vou ter que ir para o break. Fala rapidamente, Felipe. Não, vocês não ficam estarrecidos com esse dado, não? Analfabeto, 32 gramas é considerado traficante. Pessoa de ensino médio, 40 gramas é considerado traficante. Ensino superior tem que ter 49 gramas para ser considerado traficante. Pois bem, Felipe Monteiro fez aqui uma pergunta aos nossos amigos. Repita então a tese que você apresentou. Vou ouvir a resposta de cada um para a gente seguir também para o outro debate, para o restante da nossa pauta aqui. Não, pelo relatório do CNJ, é considerado o usuário, o analfabeto, que porta 32 gramas de maconha, a pessoa de ensino médio, que porta 40 gramas de maconha, e a pessoa de curso superior, que porta até 49 gramas de maconha. Aí eu perguntei para eles, isso não causa revolta? Não causa estarrecimento? Isso causa tristeza profunda? Isso causa revolta, estarrecimento, tristeza profunda, Luiz Felipe Dávila? Não, duas coisas. Primeiro, isso é um poder arbitrário da polícia que vai decidir o que é tráfico e o que é consumo. É o primeiro ponto. Isso não está escrito lá, tem uma balança para quem é analfabeto é 30, para quem tem curso superior é 40. Esse é o problema. Não. Olha, o problema está na arbitrariedade que está a polícia. Tem hoje de decidir quem é traficante, quem é usuário, porque essa lei não foi regulamentada pelo Congresso Nacional. Então, o que a gente tem que fazer? Regulamentar a lei que já existe. Porque se você pegar o outro tema, nós estamos falando aqui que 60 gramas é usuário. Eu garanto para você, se você consumir 60 gramas de maconha por dia, você é um viciado e vai custar uma fortuna para o Estado brasileiro. Ué, não, esse 60 aqui é para treinar. Ou você está escrito assim, que é 60 gramas para um mês. Não, 60 gramas por dia, você é um total viciado, vai causar um enorme problema no sistema de segurança. Então, assim, não faz sentido definir isso, porque isso cria outra distorção. Porque é aí que nós vamos falar o quê? O cara que for pego... E para o tráfico vai ser ótimo. Sabe o que ele vai fazer? Ele pega aquelas vans de manhã, botar 2 quilos de maconha dentro da van, põe lá 15 caras lá dentro, aí chega, não, isso aqui é para consumo próprio, nós só vamos fatiar ali quando chegar na praia. Mas rapidamente, a pergunta do Felipe aqui foi se a diferença de quantidade, a depender do ensino que a pessoa tem, se isso surpreende ou não entristece vocês. O Felipe tá pegando... Porque ele está colocando assim, a pessoa analfabeta, uma quantidade já a coloca como traficante. Para uma pessoa que tem ensino médio, essa quantidade já é maior. Para aquele que está no ensino superior, a quantidade é ainda maior. Ou seja, a pessoa que é analfabeta e a pessoa que tem ensino superior, elas não são tratadas da mesma maneira com as mesmas quantidades. Elas têm quantidades diferentes para serem enquadradas como traficantes, que foi esse dado apresentado aqui pelo Felipe Monteiro. E ele pergunta, isso revolta vocês? Vamos lá. Como é que a polícia avalia... Olha o Dávila tentando me dar as rasteiras aqui. Não é só pela quantidade. A polícia leva em conta o local, se tem rádio ou não, se ali é um ponto de droga. Talvez o critério da quantidade, eu vou concordar com o Felipe, seja um critério mais objetivo. Mas, de novo, essa discussão não é no Supremo, essa discussão é no Legislativo. Mas, para eu afirmar que é só pelo fato da pessoa ter escolaridade ou não, eu teria que controlar por todas as outras variáveis que a polícia leva em conta para fazer a
não prisão, né? Mas decretar se é um crime ou não ali. E não me parece que o estudo do CMP fez isso. Ele simplesmente fez uma correlação. Mostrou, há um indício aqui. É uma estatística, mas você, igual, né? Não foi uma questão econométrica, você conseguiu isolar todas as outras variáveis e ver só o efeito, né, da escolaridade nas quantidades. Fala, Gustavo Segré, para a gente arrematar. Para mim seria muito mais simples, até isso ser resolvido pelo Legislativo, convocar o diretor-geral da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícias Militares e, entre todos, junto com alguma autoridade do Poder Judiciário e Legislativo, estabelecer uma quantidade que não dependa da escolaridade. Então, por exemplo, quando é 15 gramas, 20 gramas, eu não sei, a grama que for. Isso não interessa a escolaridade. Isso é considerado usuário e isso é considerado traficante. Desde que, por exemplo, um usuário não tem um montão de papelotes aí com troco, porque ele não precisa ter troco para ser usuário. Ninguém precisa ter troco para ser usuário. Então, são características, como indica a Gani, que não é somente a questão da escolaridade, sino um monte de outras opções que devem ser avaliadas, mas que, com certeza, pode ser determinada que, independente da escolaridade, tem esse mínimo. Quando a lei determina se é diferente para mais ou para menos, toma-se o exemplo da lei. Bom, respondido para você ou não, Felipe Monteiro? Mas causa indignação, sim. Claro. Lógico. Então vamos... O fato é que a lei está em vigor e está sendo aplicada. Está sendo aplicada de forma desigual. E vai ser aplicada de forma desigual se o STF não regular. Filipão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou a favor de 0 gramas. Eu fico impressionado. 0 gramas. Eu fico impressionado. Para pobre, para todo mundo. Eu fico impressionado como é surreal a capacidade de vocês em condenar algo desigual perante a lei. Não, mas não estamos condenando nada. Estão questionando como é que foi feito. Vamos esperar o Congresso regular. 30 anos. Lógico.